Convido você a abrir a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8. Nós que estamos aí nessa caminhada, iniciando agora a terceira sessão do livro. Lembrando aí que o capítulo 1 é um capítulo introdutório, um capítulo que apresenta o protagonista do livro, o objetivo do livro. A primeira sessão escrita diretamente às igrejas, que vai do capítulo 2 e 3, onde Jesus adverte a sua igreja a permanecer fiel e firme até o final, apesar do desânimo que pode acontecer, apesar das perseguições severas, das adversidades por conta da nossa fé, e tomando cuidado contra as heresias, os desvios teológicos. A segunda sessão nos apresenta o motivo por que Cristo subiu ao céu para tomar toda a autoridade que lhe foi dada, e fala a respeito da soberania e da grandeza de Deus, de que nada que está acontecendo no mundo está acontecendo a despeito da grandeza e do poder do nosso Deus. E Cristo, que assume toda a autoridade, portanto, é o único que pode tomar as rédeas desse mundo e dar vazão às determinações do próprio Deus, abrindo o livro selado e com esses selos garantindo o sucesso da igreja na evangelização do mundo, mas ao mesmo tempo trazendo perseguição sobre esta igreja nas mais diversas áreas, privações, dificuldades e até mesmo martírio. Porém, o foco que foi dado no capítulo 6 apresenta aqui ainda, durante esses selos, Deus reservou um momento para aplicar da sua justiça. E aí, portanto, o sexto selo é aberto e a ira de Deus vem sobre todos os homens e, de um modo mais especial, sobre os ímpios. O capítulo 7 nos apresenta esse adendo, mostrando que, apesar da igreja vencer na evangelização e ser alvo da perseguição, e de que o sofrimento virá sobre os crentes, Deus tem sido o nosso sustento, Deus tem sido aquele que está completando o seu objetivo de alcançar todos os eleitos, aqueles que estão tendo as suas frontes seladas, segundo o simbolismo aqui, e garantindo, portanto, que nós estaremos de pé diante do Cordeiro no dia final, porque a sua salvação nos alcançou e ele nos lavou no seu sangue, garantindo assim não só a justificação, mas a vida eterna, num lugar onde jamais haverá fome, nunca mais haverá sede, nem dor alguma. Agora, nós temos ainda um interlúdio, um parentezinho pequeno, na verdade, uma transição no início do capítulo 8, que trata do sétimo selo, mas esse sétimo selo já apontando para mais uma sessão. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, então, que farei, desses 13 primeiros versos, já dizendo para os irmãos que o capítulo 8 e o capítulo 9, na verdade, faz uma unidade só, mas nós vamos dividi-lo, como foi proposto aqui também pela edição da nossa Bíblia. Então, leiamos, acompanhe a leitura que farei, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, acendeu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra.
Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, quando paramos para meditar na Tua palavra e ouvir da Tua voz. Pedimos que o Senhor, na Tua misericórdia, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine a mente e aqueça o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, para que juntos, todos, possamos sair daqui edificados pelo Senhor, com respostas aos nossos questionamentos e confiantes nas promessas que o Senhor mesmo nos dá. Fica conosco, nos abençoe, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, recapitulando, irmãos, nós vimos que Apocalipse revela aí as questões dos últimos dias, registrando a visão que o apóstolo João recebeu em paralelos específicos e progressivos. No primeiro capítulo, no capítulo 1, nós temos o propósito do livro apresentando o seu protagonista e o resumo da vitória de Jesus Cristo. Nos capítulos 2 e 3, temos a primeira seção do livro, que traz uma palavra de exortação e consolo às igrejas do Senhor Jesus, de todos os tempos e todos os lugares, para que fiquem firmes e fiéis ao Senhor até o fim. E nos capítulos 4, 5, 6 e 7, uma nova seção nos explica sobre a autoridade de Cristo e o desfecho na história do mundo, com a abertura do livro selado e os eventos que viriam, em especial na perseguição sobre os crentes e a vitória desses na missão de proclamar o Evangelho. O capítulo 8, como vimos, começa com uma transição, pois o último selo é o que prepara a revelação a respeito das 7 trombetas. É importante dizer que não é uma sessão cronologicamente após os selos, mas sobrepõe. Como nós já estudamos na época que fizemos o estudo aí sobre Apocalipse, nós já mencionamos que tudo acontece junto e misturado, né? Enquanto os selos estão acontecendo, as trombetas que agora foram acrescidas nessa visão se sobrepõem sobre o mesmo período histórico, que vai da primeira vinda de Cristo até a última. Os selos foram abertos, o Evangelho começou a ser anunciado desde da ascensão de Cristo, é a perseguição também, como a aplicação das trombetas desde o início da era cristã. Então, as igrejas sofrem perseguição, apatia e com perigo das heresias, é o que nos diz a primeira sessão. Enquanto que os crentes são bem-sucedidos na tarefa da evangelização. E, enquanto isso, são perseguidos duramente e sofrem até mesmo o martírio, como nos diz a segunda sessão. Porém,
a terceira sessão começa a nos dizer que enquanto os crentes estavam ali trabalhando, sofrendo, eles oram. E mesmo depois de mortos, como nós vimos no capítulo 6, eles clamam diante do Senhor, na presença de Deus, diante do altar, que o Senhor aplique da sua justiça sobre os ímpios, sobre aqueles que os perseguiram e os mataram. Esse é o contexto, portanto, que inicia aqui o capítulo 8. Então, sendo assim, irmãos, o capítulo 8, tratando das primeiras trombetas, as 4 primeiras, enfatiza a oração dos santos ou dos crentes e a resposta de Deus para elas. A ira de Deus é manifestada de um modo parcial. Não sei se você observou na leitura, mas é repetida a ideia de um terço, terça parte, um terço do mundo, um terço dos homens, um terço das águas, um terço das embarcações. Se você se lembra, quando abre os selos, nós temos a ideia de um quarto, né? A ideia de 25% sendo alvo das mazelas que os selos traziam. Agora amplia um pouquinho mais, é progressivo. Agora passa a ser 33%, ou seja, um terço. Então essa ira é parcial, trazendo ais sobre os que moram na terra. Veja aí, vamos relembrar o verso 13, que foi o último que nós lemos, que diz: Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Se você conferir, irmãos, voltando aqui com o capítulo 3, verso 10, nós vamos ver a exortação de Cristo e ao mesmo tempo a sua promessa para a igreja de Filadélfia, dizendo: Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do quê? Da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que moram na terra, os que habitam sobre a terra. É a mesma expressão aqui do final do capítulo 8. Então está previsto desde a primeira sessão, enquanto a igreja está perseverando diante da apatia espiritual, diante da perseguição e diante das heresias, né, que se levantam, está previsto que Deus levantaria uma aprovação aos habitantes da terra, e os habitantes da terra, ou os que moram na terra, é uma expressão particular de Apocalipse que aponta para os ímpios. Afinal de contas, nós somos forasteiros dessa terra, e nós somos chamados de cidadãos dos céus, e não dos que habitam na terra. Essa expressão aponta, obviamente, para um sofrimento maior aos ímpios. Capítulo 9 ainda nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Nós vamos trabalhar isso mais à frente. Mas lá no capítulo 9, verso 4, nos é dito assim: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a quem? Aos homens, e aí tem uma classificação para esses homens, que não tem o quê? O selo de Deus sobre a fronte. Nós vimos no capítulo 7, que enquanto os selos estão vindo, o mundo ainda não acabou, porque nós precisamos que o número dos eleitos se completem. E aí dentro desse símbolo, que aponta para a evangelização, mas é como se tivesse um anjo correndo atrás dos eleitos aí para selar os eleitos de Deus. Selar na fronte o selo de Deus. Tudo isso que nós estamos tratando agora no capítulo 8 e 9, o foco são aqueles que habitam na terra, aqueles que moram na terra, ou seja, os ímpios, sobre os homens que não têm o selo de Deus. E o alvo, portanto, da ira de Deus é sobre o ímpio por causa da sua oração e da oração daqueles nossos irmãos que já foram perseguidos e mortos por causa da palavra e do testemunho que sustentavam, ou do testemunho de Cristo Jesus. Então existe aqui, no capítulo 8 e 9, uma alusão às 10 pragas do Egito, onde o povo de Deus, apontando lá para o contexto do Antigo Testamento, onde o povo de Deus, mesmo vivendo entre eles,
foram preservados. O próprio Cristo ora nesse sentido na oração sacerdotal, quando ele diz para que o Pai não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. É o que está lá em João capítulo 17, verso 15. Então, enquanto os selos apontam mais para a perseguição aos cristãos, as trombetas apontam mais, e talvez mais exclusivamente, para a ira sobre os ímpios. Mesmo os crentes estando presentes no mundo, do mesmo modo que aconteceu lá ou ocorreu no Egito. A ideia é simples. Para aqueles que pensam que a grande tribulação, os crentes não passarão por ela, é só olhar para aquilo que Deus já fez na história do seu povo. Quando Israel estava vivendo como escravo no Egito, levando as mazelas dos ímpios sobre eles, e Deus resolveu libertar o seu povo para levar a Canaã, Deus tirou primeiro o povo de Israel do Egito para mandar as pragas, ou mandou as pragas enquanto o povo de Deus estava lá? Enquanto o povo de Deus estava lá. A diferença é que o Senhor preservava os seus, enquanto que as pragas eram aplicadas de um modo mais claro e definitivo sobre os egípcios. Aquilo é uma amostra da grande tribulação. Nós vamos estar sendo perseguidos, passando pelas dificuldades que a segunda sessão nos ensinou, que enquanto pregamos o evangelho que sai vencendo para vencer, vamos receber burdoada de todo lado. Mas o Senhor vai ouvir a nossa oração, da mesma forma que o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel no dia do Egito, e virá para libertar o povo, aplicando sobre o Egito as pragas, e no caso aqui do paralelo, aplicando sobre os ímpios as trombetas. Esse é o paralelo bíblico histórico. Nós não seremos retirados na grande tribulação. Muito pelo contrário, nós estaremos aqui enquanto ela está sendo aplicada. O próprio Cristo disse isso no sermão escatológico. O próprio texto de Apocalipse 7, quando fala, 6 e 7, quando fala a respeito dos que estavam chegando no céu para adorar o Cordeiro, é perguntado, de onde está vindo essa turma? E a resposta é, são daqueles que estão vindo da grande tribulação. Isso conta você e me conta também. A ideia é que enquanto estamos aqui, nós vamos continuar servindo a esses Deus, pregando o Evangelho, vendo eles avançando, apesar das perseguições, mas vamos sofrer todas as privações, dificuldades e lutas por sermos crentes. Mas enquanto isso, nós vamos clamar ao Senhor, ô Senhor, nos livre. Ou aqueles que já morreram, né, como diz o capítulo 6, Senhor, até quando? Deus fala, espera até completar os números eleitos. Mas em resposta ao clamor dos crentes, Deus traz parcialmente, por isso 1/3, a aplicação da sua ira sobre os ímpios. As trombetas de Deus sobre aqueles que não têm o selo na fronte. Vamos caminhar mais um pouco. Paralelo, como disse, é o que aconteceu lá no Egito. Então, desse modo, o capítulo 8, como início da terceira sessão do livro do Apocalipse, que vai recontar a história do mesmo período, nos fala sobre a ira parcial de Deus sobre os ímpios. E eu vou dividir aqui em duas partes. Hoje vou tratar da primeira parte, são as 4 primeiras trombetas. Semana que vem, se Deus permitir, a gente trata da segunda parte, sobre o mesmo tema, a ira parcial de Deus sobre os ímpios, tratando das três trombetas finais. Por que parcial, pastor? Porque ainda não é o dia do final, não é o juízo final. São, entre aspas aqui, pragas que Deus trará sobre os, entre aspas também, egípcios, que são sinônimos aqui de ímpios, de descrentes, que não confiam em Deus e que se levantam contra a autoridade de Deus. Deus vai usar as trombetas de tempos em tempos, irmãos, para mostrar para esse mundo que tem colocado como esperança e confiança a própria força e que tem recebido prosperidade como os egípcios receberam e que por isso pensam que não precisam de Deus,
Então, de tempos em tempos, a ira de Deus é manifestada parcialmente como uma amostra grátis da ira final, da ira completa, da ira definitiva, que virá no dia do juízo. Então, qual que é essa sequência, né? Então, a primeira questão que nós vamos observar aqui, no início do capítulo 8, é que a ira de Deus sendo aplicada parcialmente sobre os ímpios, os homens que não têm o selo de Deus, é a resposta com as orações dos crentes perseguidos e a resposta de Deus para com o desprezo da lei. Vamos fazer essa sequência aí no capítulo 6 aí, dos versos que eu pus aí. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 10, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo, quem clamou? Os que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, os que habitam sobre a terra, sinônimo que aponta para ímpios. Então aqui nós temos a oração dos mártires. E a oração dos crentes é acrescido, né? Compara aqui no verso 8, o verso 3. Capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3 e 4 e 5, vai dizer assim: veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado pouquíssimo incenso. É isso? Não, foi dado o quê? Muito incenso. Para oferecê-lo com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com o quê? Com as orações dos santos. E ao anjo tomou o incensário, encheu do fogo, retirado da onde? Do altar, que é símbolo também do juízo de Deus, e atirou sobre a terra. Então essas trombetas vão vir para cá, fruto do incensário que foi apresentado a Deus, da fumaça que sobe desse incensário com as orações dos santos, e em resposta Deus permite que é tirado do altar um fogo e lançado sobre a terra. E aí há destruição. Qual que é a destruição? Então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ok? Então, esse é o cenário que prepara os 7 anjos para tocar as trombetas. Vai se levantar uma grande prova, que Deus vai nos preservar, conforme está escrito lá em Apocalipse 3. Mesmo nós estando aqui, como Deus fez com o povo de Israel enquanto derramou das pragas sobre o Egito. E essas trombetas, irmãos, de tempos em tempos são soadas para que o ímpio saia da sua zona de conforto. Não é para o ímpio se arrepender. Não é para o ímpio se converter. Aquela história, né? Vem pelo amor, pela dor. Isso não existe. Não são as trombetas, as tragédias vindo sobre os ímpios que faz eles se aproximar de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos ver que isso aqui, que as trombetas de Deus vêm e o ímpio se torna mais ímpio ainda. Os selos, as trombetas e as taças, tudo que simboliza a tragédia sobre os homens, seja sobre crentes ou sobre descrentes, tem o objetivo claro do seguinte: na vida dos crentes, as adversidades, a perseguição, as lutas, nos conduz para mais perto de Deus. As tribulações, adversidades, problemas, trombetas que vêm sobre o ímpio, faz com o ímpio? Coloca para mais longe de Deus. Enquanto que as provações nos conduzem a perseverar na fé e buscarmos mais a Deus, para o ímpio, conduz ele a murmurar contra Deus. Portanto, as trombetas não têm caráter salvífico.
tem caráter de justiça, tem caráter de ira. Deus aplicando justiça parcial, ira ali por um terço, não é definitivo, não vai destruir todos os ímpios, mas vai aplicar sobre eles de um castigo movido pela oração que os santos elevaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nos socorre, está pesado demais, os ímpios estão abusando. É em resposta a isso. E há em resposta também ao desprezo da própria lei do Senhor que os ímpios desprezam. Marque aqui Apocalipse 8, volta comigo lá para Êxodo. Êxodo capítulo 3. Já que o texto sagrado faz o paralelo entre o Egito e o mundo de hoje, vamos ver aqui algumas informações importantes. Êxodo capítulo 3, o verso é de número 7. Diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi o quê? A aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o quê? O seu clamor por causa dos seus exatores. E conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Ou seja, da mesma ideia, que Deus ouve o clamor do povo dele que estava sofrendo no Egito e vem livrá-lo para levá-los a Canaã. O Senhor ouve o nosso clamor de sofrimento enquanto nós avançamos com a pregação do Evangelho e Ele vem nos livrar para nos conduzir à nova Canaã. Esse é o paralelo. Tá bom? Capítulo 19 de Êxodo. Capítulo 19, verso 16. Deus trazendo a palavra dele ao seu povo e às nações de modo geral, com os 10 mandamentos que vão ser registrados no verso 20, mas veja aí o que diz. Ao amanhecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Esses mesmos símbolos aqui, trovões, relâmpagos, vozes, clangor de trombeta, aquela coisa toda, apontam, irmãos, para quando Deus aplica da sua palavra de ira, de justiça. Quando Ele apresenta uma palavra que exorta, seja os crentes, sejam os ímpios. Ele vem trazer os 10 mandamentos aqui como uma palavra de exortação. Tanto que em muitas das passagens você vai encontrar, se você não fizer isso, vai vir o quê? Castigo, juízo. Os 10 mandamentos estão cheios disso. Se nós usarmos o nome do Senhor em vão, né, Ele diz assim, eu não terei por inocente. Aquele que não honrar pai e mãe, não tem longevidade. Ou seja, mesmo que são palavras morais de exortação, aplica princípios para a justiça de Deus. Esse é o paralelo que aconteceu aqui em Apocalipse 8. Retorne para lá, por favor. Então nós vemos que a ira parcial de Deus aplicada sobre os ímpios, em primeiro lugar, é resposta às orações dos crentes sobre a vida dos ímpios, e em resposta ao desprezo da própria lei do Senhor. Apocalipse 8 vai dizer que foi muito incenso, não é pouco incenso, mas muito. Isso indica que teve muita oração. E que se teve muita oração, é porque teve muito sofrimento. É por isso que eu me preocupo quando você não vem orar. É que a vida está boa demais para você. E se a vida está boa demais para você, porque você não vem orar, o meu culto de reunião de oração aqui está vazio. É o G20. É a reunião do grupo dos 20. Só vem 20 pessoas, toda quarta-feira. Eu queria a Assembleia da ONU inteira, não só o G20.
Então, se você não vem orar aqui, é sinal que você está sem sofrimento nenhum. Se você está sem sofrimento nenhum, pode ser que você não esteja no grupo que é alvo de ser perseguido. Se você não faz parte do grupo que é alvo de ser perseguido, você faz parte do grupo que é alvo das trombetas. Então depois você não reclama, meu amigo. Você não foi chamado para viver uma vida nesse período de aguardo do retorno do Senhor Jesus, para preocupar e cuidar e tentar salvar a sua própria vida. Não tem jeito, irmãos. Nós vivemos aqui na expectativa da volta do Cristo, do Cordeiro que venceu. Se a nossa vida não for vivida tão somente para isso, as coisas desse mundo é que são necessárias. Mas não é o alvo, não é a primazia. O que devemos buscar em primeiro lugar é o reino. E se a vida está difícil, a única esperança que temos é clamar ao Senhor para que o anjo queime nesse incensário de ouro as nossas orações e a nossa súplica, o nosso clamor, os nossos pedidos em relação aos sofrimentos da nossa vida, cheguem até o Senhor. Agora, se você não ora, meu amigo, é porque está muito tranquilo. A vida está muito boa. E na perspectiva bíblica, vida boa para os que habitam na terra é porque esses são habitantes da terra. O verdadeiro crente aqui, meu irmão, vai ter sofrimento. Vai ter privações. Principalmente à medida que ele se envolve na tarefa de proclamação do Evangelho. Se você assumir um compromisso com Cristo, você pode ter certeza, sua vida não será a mesma. Então, cuidado. Uma vida cristã sem sofrimento por causa de Cristo, não é por causa dos seus pecados, não, dos seus erros, da sua cabeça dura, não é por causa disso, não. Pedro vai dizer que se nós sofrermos por causa de Cristo, então nós devemos nos alegrar com isso. E devemos estar prontos, porque é melhor que soframos por causa de Cristo do que como malfeitor. O sofrimento tem que ser por causa do sustento da palavra e do testemunho de Cristo. Agora, se está sofrendo, está pesado, então ora. Porque o seu clamor será levado até o trono de Deus. E Deus aplicará sobre os ímpios da sua ira parcial, para trazer um certo alento momentâneo aos crentes, porque enquanto as trombetas estão sendo tocadas sobre os ímpios, eles param de nos perseguir um pouquinho. Eles param de criar confusão sobre a igreja, e aí a gente tem um alento. E esse alento é fruto da sua oração. Paulo vai dizer isso, que devemos orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, mesmo o ímpio, para que tenhamos dias tranquilos, vivamos em paz, pelo menos por um momento, para que tenhamos um respiro, um alento, para podermos continuar avançando na pregação do Evangelho. Então esse muito incenso aponta para essa muita oração. O foco é que a perseguição é severa, mas antes do fim, Deus, em resposta ao clamor dos crentes perseguidos, envia uma amostra da sua ira, que fora atirada à terra, conforme o verso 5 diz. E aí nós temos expressões que apontam para juízo, né? Esses trovões, relâmpagos e tudo mais. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor ouviu o clamor da geração que estava no Egito, trazendo juízo sobre Faraó e sobre os egípcios, hoje, Deus ouve o clamor dos seus filhos perseguidos e também os que foram martirizados, conforme diz o texto, trazendo juízo contra as nações e contra os ímpios. Veja aí o capítulo 9, que é continuação aqui da perícope, verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos que as trombetas trouxeram, né? Lembra que é só 1/3 dos homens, né, que vai ser alvo disso.
que fizeram esses homens? Se converteram? Não. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram deixando de adorar os demônios. Não se arrependeram e deixaram de adorar os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram da perseguição que ele faz com a gente, dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Tudo que está relacionado ainda aos 10 mandamentos lá em Êxodo, versos 19 e 20, que nós usamos aqui para mostrar o paralelo. A ira, a amostra da ira de Deus vem sobre eles, mas eles não se arrependem. Então, aqueles que pensam, se Deus mandar uma ira aí, uma manifestação da ira sobre os ímpios, eles vão amenizar. Não, é temporário, irmãos. Ele leva a bordoada, mas dali a pouco eles levantam piores, nos perseguindo mais, lutando mais, idolatrando mais, desprezando a lei do Senhor e ao Senhor verdadeiro e adorando a demônios e aos ídolos. E continuando nas suas práticas pecaminosas de assassinato, de feitiçaria, de prostituição e de furtos. Por isso que é parcial. Durante todo esse período nós vemos Deus aplicando a ira sobre os ímpios, trazendo flagelos sobre eles, trombetas são tocadas, mas os ímpios não se arrependem e tornam melhores, muito pelo contrário. Como fez Faraó, a sua ira chega ao ápice, ao ponto de colocar em risco a própria vida e o seu exército para correr atrás dos crentes e matá-los. Mas o Senhor os livra. E aí você diz assim, o Egito inteiro se converteu e se tornou uma nação de povo de Deus? Continuaram adorando os seus demônios, os seus ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Porque o objetivo da trombeta não é conduzir ninguém à conversão, ao arrependimento. Mas é simplesmente dar uma amostra da ira de Deus ao ímpio, para que ele saiba que no dia final, a ira vai ser completa. E o juízo vai ser completo. Então, quando nós olhamos, enquanto estamos sendo perseguidos, avançando com o Evangelho, o ímpio vai vir sobre nós. Mas Deus, de tempos em tempos, trará um juízo, uma ira, aplicação da ira sobre esse ímpio. Até mesmo para trazer um alento, mesmo que seja momentâneo, a nós. O primeiro motivo, então, da ira parcial de Deus sobre os ímpios é uma resposta à oração dos santos. Em segundo lugar, irmãos, voltando os olhos aqui para Apocalipse, capítulo 8, como já mencionei, além de ser uma resposta à nossa oração, a ira parcial de Deus sobre os ímpios é uma amostra do juízo final. Veja aí a ênfase, vou ler aqui talvez a terceira, já na primeira trombeta, né? Vamos reforçar aqui. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Veja que sempre tem morte relacionada, e toda vez que fala mistura com sangue, no contexto que refere-se à morte. Queimada, quantas partes? A terça parte da terra, das árvores e toda a terra verde. Um exemplo dos nossos dias de uma trombeta. Incêndio em Los Angeles. Queima-se a terça parte de toda a terra, árvore e erva verde. Aí você fala assim, pastor, mas teve casa de crente que foi queimada também. Tem. Para o crente serve como selo. Para o ímpio serve como trombeta.
Porque para o crente conduz o crente a se tornar cada vez mais crente. Para o ímpio faz com que ele se torne cada vez mais ímpio. Mas é um exemplo das trombetas de Deus. Situações que trazem tragédias, iras em alguns momentos, só que ao invés de conduzir as pessoas para perto de Deus, afastam. Quer ver um outro exemplo contemporâneo? Pandemia, coronavírus. Tanto crente como descrente morreu. Verdade. Para o crente serve como selo. Para o descrente, como trombeta. Para o crente e as famílias de crentes que perderam entes queridos, conduzem eles a temer mais a Deus e a buscar mais a Deus. Para o ímpio, faz ele murmurar, reclamar e questionar a Deus. É tudo junto, misturado. Mas na vida dos crentes é aplicado como selo, na vida dos ímpios, ira parcial de Deus. Só que há uma diferença. Enquanto os selos é 1/4, a trombeta é 1/3, é um pouco mais. Quando Deus resolve dar essa amostra do seu juízo sobre o ímpio, é pesado, irmãos. Não é coisa leve, não. Então a ênfase na terça parte, 1/3, é maior do que a aplicação dos selos, que era 1/4. Se você quiser conferir, é só olhar lá o verso 8 do capítulo 6. Veja lá. Capítulo 6, verso 8 diz assim: E olhei e um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre o quê? A quarta parte, 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Aqui, no capítulo 8, sobre as trombetas, é sempre o foco na terça parte. Verso 7 diz isso, verso 9 também diz, e morreu o quê? A terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, foi destruída a terça parte das embarcações. Depois você tem o verso 10. Terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre o quê? Terça parte dos rios. Por aí vai. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido o quê? A terça parte. Então essa ênfase dada na terça parte é maior do que a aplicação dos selos. É verdade. Mas ainda não trata do todo. Capítulo 20 de Apocalipse é que vai tratar do juízo aplicado sobre todos. Tais calamidades, irmãos, é fruto do juízo de Deus, parcial, não total. Podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Durante os meus quase 50 anos de vida, já vi várias trombetas de Deus sendo tocadas da forma que é apresentado no capítulo 8. Tragédias no mar, trazendo lá mortandade para as criaturas marinhas. Me lembro de um derramamento de óleo que deu no Alasca, quando eu era criança, né? Teve até um Globo Repórter sobre isso. Uma tristeza ver aquele monte de animal morrendo por causa do óleo que o homem derramou. Isso é uma trombeta. Traz prejuízo financeiro mais para o ímpio, você pode ter certeza. Mas é aplicado na criação, porque toda a criação geme. Esses fogos, incêndios, seja esse que aconteceu em Los Angeles, seja o que aconteceu recentemente em Portugal, na Grécia, Austrália, pode acontecer em todo lugar. Tsunamis, que aconteceu no início desse século, destruindo embarcações, matando milhares e milhares de pessoas num único dia. São trombetas. Quando aplicadas sobre crentes, selos. Quando aplicadas sobre ímpios, trombetas. Todo lugar, qualquer momento, estamos sujeitos a elas. Como as pragas no Egito servem de advertência para os ímpios que se arrependam e parem de perseguir os crentes ou a igreja, do mesmo modo que ocorreu com Faraó, como nós vimos no capítulo 9 aqui, eles não se arrependem. O coração continua duro. E aí eles se levantam com mais ódio da igreja, perseguem a igreja clama, e o Senhor derrama mais trombetas. E isso vai continuar até o dia final.
não vai melhorar, meu amigo. Por isso que você tem que estar contado sobre aqueles cuja oração é queimada no incenso. Porque se você não tiver contado entre aqueles que oram e clamam e buscam o Senhor, você pode ser contado do outro lado. E aí a situação vai ser pior para você. Nós podemos aqui usar vários textos, em específico lá em Êxodo 19, que nós fizemos a comparação aqui com Apocalipse, em especial com Apocalipse 9. Muitas das pragas que foram aplicadas lá, você verá na leitura do capítulo 9 que foram aplicadas aqui também. Eu quero que você leia, né, de um modo mais específico aqui, Apocalipse capítulo 9, verso 4. Quero enfatizar isso com você. Eu vou até ler o verso 3, que diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos por toda a terra. Se você se lembrar, lá nas pragas do Egito também houveram os gafanhotos. E o verso 4 reforça: foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mesmo que tudo aponta, os gafanhotos e todas as outras situações aqui, a saraiva e fogo que nós temos na primeira trombeta, né? Saraiva, aquelas pedras caindo sobre eles, isso nós vemos lá também. Nas pragas do Egito, as águas se tornando amargosas lá por causa do sangue aqui, por causa do absinto. Ou seja, são paralelos que aprovam ou que apontam para o fato de que as pragas também foram uma amostra daquilo que Deus faria em relação às trombetas. Mas sempre o foco são os não crentes. Aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses são alvo diretos das trombetas de Deus. Infelizmente, como já disse, não se arrependem. Mas a ira parcial de Deus, demonstrada pela aplicação das trombetas, é uma amostra daquilo que vai acontecer definitivamente no último dia. Não vai ter para onde correr, irmãos. Como nós já vimos no capítulo, na sessão anterior, né? Os ímpios vão pedir para os montes caírem sobre eles, para que a ira de Deus não os alcance, mas não vai ter jeito. Todas as vezes que você vê trombetas de Deus sendo tocadas e a amostra da ira de Deus sendo aplicada sobre os ímpios, não é para nossa alegria, mas simplesmente para mostrar que Deus tem ouvido as nossas orações e Ele tem completado aquilo que Ele já determinou na sua palavra. E isso vai continuar até o fim. O terceiro e último ponto aqui, desse sermão parcial, da primeira parte, que é do capítulo 8, vai dizer que a ira parcial de Deus sobre os ímpios, aplicada pelas trombetas, manifesta a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. É uma resposta às nossas orações e ao desprezo da lei de Deus. É uma amostra do juízo final, mas também manifesta a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Se você observar, a primeira trombeta vai atingir o quê? Foi atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, das árvores, de toda a erva verde. No caso da segunda trombeta, o que é alcançado aí é um mar. Morreu a terça parte das criações que tinha vida existente no mar. Foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta apresenta as águas potáveis. Veio sobre terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E a quarta trombeta vem sobre o cosmos, o sol, a lua e as estrelas. Tudo isso para manifestar a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Sobre terra, sobre mar, sobre água doce, rios e fontes, e sobre o cosmos, sol, luas e estrelas. Toda a criação está sujeita ao juízo de Deus.
Tais trombetas simbolizam o juízo temporário de Deus, antes do seu juízo final e eterno. Simbolizam o juízo através dos desastres naturais, através das turbulências e crises econômicas e políticas. É assim que os símbolos apresentados, erva, mar, água doce ou cosmos, nos aponta. Se você lembrar do Salmo 46, que lemos no início da nossa liturgia, o presbítero Márcio aponta, diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e que por isso não devemos temer, mesmo que a terra se transtorne, mesmo que haja fenômenos naturais que abalem a terra, terremotos, maremotos, tsunamis, seja lá o que for. Uma outra questão que o Salmo 46 apresenta é que nós não devemos temer, mesmo que bramam as nações e os reinos se abalem. Problemas políticos, econômicos, seja lá o que for. E o terceiro motivo que o Salmo 46 nos apresenta, porque não devemos temer, são questões relacionadas a conflitos. Porque Deus é que despedaça o arco. É Deus que põe fim à guerra. Situações previstas nas trombetas. Fenômenos naturais, políticos, econômicos e de conflitos, de guerras. Isso acontece como prova da trombeta de Deus sobre os ímpios. Os crentes devem confiar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele continua sendo soberano sobre tudo e todos, mesmo na adversidade. Por isso o Salmo 46 ainda nos diz, aquietai-vos, fica quieto. Está tendo fenômenos naturais destruidores? Aquietai-vos. As nações estão em turbulência? Fica quieto. Está tendo guerra, conflitos, situações de adversidade? Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Enquanto nós aqui estivermos, irmãos, os selos e as trombetas serão aplicados constantemente. Sobre os crentes, os selos, sobre os ímpios, as trombetas. Mas seja qual for a situação, mesmo que a terra se transtorne, aquietai-vos e sabei que Deus continua soberano sobre tudo e todos. Tais imagens aqui descritas nas trombetas apontam para o juízo sobre as nações. Compare comigo aí, Apocalipse capítulo 18, indo para o final já do nosso sermão. Apocalipse capítulo 18, verso 21. A ruína da Babilônia. Babilônia representa todas as nações ímpias do mundo. Aqui já falando dela com aplicação final. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro da onde? Do mar, dizendo, assim com o ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A palavra mar, no contexto de Apocalipse, irmãos, não refere-se àquilo que nós conhecemos de mar, e que o presbítero Pedro foi lá recentemente, tomar um banho de mar. É isso? Estava lá. Não é desse mar que nós estamos falando. Mar em Apocalipse se refere às nações. Mesmo porque Babilônia tinha mar. Então como você joga uma pedra no mar, destrói Babilônia. E outra, nem Babilônia tem mais. É um símbolo que aponta para as nações. Jogar uma pedra sobre o mar e destruir a Babilônia significa que você está lançando juízo sobre as nações. É nesse mesmo sentido que diz que lá no novo céu, na nova terra, não vai ter mar. Aí você fala assim, gostava tanto de pegar uma praia. Não vai ter. A palavra mar não refere-se àquilo que nós entendemos de mar. O que o texto está dizendo é que lá não vai ter divisão entre nações. Porque vai ser um só povo. Por isso não vai ter mar. Porque mar é símbolo de nações.
É por isso que mais para frente você vai ver que a besta que emerge do mar. Não é o Aquaman. Nós precisamos entender os símbolos. Então, quando as trombetas vêm sobre terra, vêm sobre mar, vêm sobre rio, vêm sobre a lua, o sol, tarará, isso não é literal, são símbolos, mas que apontam para a soberania de Deus sobre as nações, sobre a criação, sobre as questões econômicas, sobre as questões políticas, sobre todas as circunstâncias que envolvem a vida ainda nessa terra. Então todas as imagens das trombetas apontam para o juízo sobre os homens que habitam na terra, as nações. Veja ainda Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 30. O julgamento sobre a Síria, uma outra nação. Diz assim: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Mesma coisa que está escrito lá. Porque com a voz do Senhor será apavorada quem? A Síria, quando ele a fere com a vara. Uma vara que traz pancada castigadora. Saraivada sobre terra, sobre mar, sobre água, sobre sol, luas, as estrelas. Aponta, irmãos, a soberania de Deus sobre tudo e todos. E o castigo de Deus vindo sobre os homens que habitam na terra, sobre as nações, sobre as questões políticas, econômicas e sobre toda a criação. Não é literal, necessariamente, mas aponta para a soberania de Deus. Às vezes são situações que nós não vamos perceber, como a queimada lá, os incêndios, mas situações que vão transtornar esse mundo, mas que apontam para o cumprimento da chegada das trombetas, para manifestar que o Senhor é o justo juiz, que preparou um dia para condenar todos os ímpios, é verdade, mas que enquanto nesse período, de tempos em tempos, envia suas trombetas em resposta à oração dos santos, como amostra do juízo final, e para manifestar o seu poder sobre tudo e sobre todos. É o exemplo que foi dado também lá em Sodoma e Gomorra. Pedras vindo do céu, como a saraivada, ou a saraiva que é dita aqui, como símbolo do juízo parcial, que é alcançar as duas cidades, não a totalidade. Mas apontam para o castigo de Deus, porque os homens ímpios continuam não se arrependendo e praticando seus assassinatos, as suas prostituições, as suas idolatrias, o seu furto e tudo aquilo que não presta. Nós ainda até o final veremos isso acontecer. Apocalipse 9, verso 20 e 21, nós lemos, é o que trata disso que eu acabei de falar, que infelizmente os homens não se arrependem. Concluindo, enquanto o Cordeiro, Jesus, preserva a sua igreja, o seu povo, com toda a autoridade e conhecimento, o mundo caído continua a seguir a sua rota natural para que todos os propósitos de Deus sejam integral e minuciosamente aplicados até a consumação final. O evangelho avança, a igreja é atacada. Os crentes são perseguidos e mortos. Oram. E amostras do juízo de Deus são aplicados sobre aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tudo junto e misturado. Os candeeiros, que são a igreja, perseveram, enquanto sofrem perseguições, privações e até mesmo martírio. Mas Deus, o nosso justo juiz, nos ouve e aplica a sua justiça como advertência ao ímpio, enquanto os eleitos continuam sendo alcançados e selados
pela santa vocação. Catástrofes, calamidades, desastres, guerras, assolações, de tempos em tempos ocorrerão. Muitas delas são trombetas, advertindo o ímpio sobre o juízo definitivo de Deus e indicando ao povo de Deus que perseverem firmes no avanço do Evangelho, que é o que o capítulo 10 vai nos ensinar, sem medo, sem temor algum. Afinal, como diz o Salmo 46, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, os montes se estremeçam, não temeremos, pois o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, como é dito no Salmo 46. Irmãos, muitas vezes somos atribulados pelas situações que ocorrem no mundo. Apocalipse capítulo 8 e 9 vão dizer, calma, eu continuo soberano sobre tudo e todos. Ou na palavra do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que você possa, como crente em Cristo, se achegar cada vez mais e mais ao Senhor, ao ver das trombetas acontecendo. Que você se consagre mais a Deus, que você busque mais a Deus. À medida que o mundo parece se tornar cada vez pior e as situações adversas parecem aumentar e intensificar sobre tudo e todos, que você aumente a sua comunhão com Deus. Não permita que as preocupações com essa vida e as adversidades do nosso dia a dia te levem para longe do Senhor e da comunidade dos santos. É aqui que somos abençoados, diz o Salmo 133. É aqui que o Senhor ordena vida e a sua bênção para todo sempre. Não se afaste, mas persevere. Mesmo que as adversidades aumentarem sobre a sua vida, mesmo que a perseguição se tornar cada vez mais dura, confie no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e que Ele assim nos abençoe. Amém.